Boa noite, professor. Tudo bem? Me chamo Gabriel e vou apresentar a atividade. Bom, então a primeira parte da atividade, né, realizar os testes dos métodos já criados aqui. Então, vou mostrar alguns dos métodos, que são muitos, como ficou. Então, aqui pega a quantidade de nó vazio. Então, vou testar o método de pega a quantidade de nós. Então, como eu criei aqui instância uma árvore de árvore binária de busca, né, que é dessa classe aqui, e aí eu uso ela de referência. Então, primeiro árvore pega a quantidade, eu coloquei um assert equals. Então, primeiramente ele tem que dar zero, porque eu não adicionei nenhum nó. Então ele está vazio. E quando eu pego aqui, como aqui, se o nó referência, que é o nó que eu passei, ele for vazio, null, ele retorna zero. Então, ele retorna zero, aqui dá certo. Depois eu pego quantidade com elemento, então eu adiciono um elemento e vejo a quantidade. E a quantidade tem que dar 1, como é o certo. Depois eu pego a quantidade dos nós de vários elementos, a mesma coisa, só que eu passo vários elementos. Aqui no caso eu passei 3 e retornou 3. Correto. Bom, agora aqui eu pego a quantidade de subnós. Subnós eu vou... Primeiro eu faço vazia, né? Então eu não passo nada e vejo se está certinho. Aí eu pego como referência, como eu tenho que passar um nó, eu pego o nó raiz, que é o que já foi instanciado aqui na classe. Então esse nó aqui já está instanciado no raiz, eu não preciso criar outro nó, eu só chamo ele. Faço isso para ela vazia, para ela com elemento e para ela com vários elementos. Depois eu pego a altura também. A altura, quando você não passa nada, então a altura zero. Nulo no caso, né? Zero. E aí tem que retornar certo aqui, assert equals. Eu pego a altura com um elemento. Então, um elemento no caso porque começa do zero, né? Então é 0, 1. Então eu pego a altura com um elemento. Então passa aqui 1 como parâmetro. E a árvore pega nó direto da raiz. Depois faço isso com vários elementos, como nos outros. E outros diversos testes aqui. Não sei se tem necessidade de eu falar todos. Fiz também de ver se retornar folha só com filho direito. Então eu adiciono primeiro aqui. Eu crio um nó. E depois crio outro nó, só que eu passo como lado direito dele, filho direito, eu passo o primeiro nó. Então aqui eu passei dois asserts, um assert false e um assert true. Então assert false, que esse nó 2, ele vai ser folha, porque ele já recebeu o nó 1, então ele não é mais um nó folha só quando ele tem os dois filhos nulls. E um assert true, que o nó 1 é folha, porque como ele foi passado aqui, depois do nó 2, do lado direito dele, eu não vou ter mais, os dois são nulos, então ele é o nó folha. Então eu fiz esse teste. Eu fiz o mesmo teste com o filho esquerdo, então só troquei o lado aqui e fiz os mesmos testes. E depois fiz outro retornar nó folha aos dois filhos. Então aqui eu crio os dois nós null, que são os nós folhas, e o terceiro nó, que é instanciado os outros dois que eu criei acima. Então eu passo um assert false. O nó 3 ele é nó folha, incorreto, é falso, porque eu já passei dois nós dentro dele. E dois assert trues, para colocar que os dois nós são folhas, o nó 1 e o nó 2, que serão esses daqui que estão nulls. E outro aqui que deve retornar um nó folha. Então aqui é o mais simples, né? Então só crio um nó e não passo nenhum parâmetro para ele de filhos. Então eles ficam nulls. E aqui ele retorna um assert true. Bom, agora indo para os exercícios de impressão da pré-ordem, em ordem e pós-ordem. Aqui eu fiz um public void, né? Imprimir pré-ordem, primeiro com a pré-ordem. Então eu vou passar o nó de referência, o nó que eu quero.
E aí eu vou começar a imprimir. Se o nó for diferente de nulo, como na ordem aqui, ele vai imprimir, aí ele vai para a esquerda, para a direita e imprimir de novo, fazendo toda vez esse jogo. Então primeiro ele imprimiu primeiro, depois ele vai aí ele vai chamar de novo a pré-ordem, só que agora ele vai fazer isso com o lado esquerdo, que é o lado esquerdo aqui. E aí ele faz isso a mesma coisa com o lado esquerdo. E depois ele faz a mesma coisa com o lado direito. Então primeiro ele imprime aqui, vai para a esquerda, faz a mesma coisa e vai para a direita e faz a mesma coisa. Caso não haja nada em algum desses lados, ele vai voltando, fazendo com que ele imprima do lado esquerdo da árvore e do lado direito da árvore. Bom, aqui já muda a ordem. Aqui você vai para a esquerda, imprime e depois vai para a direita. E aí você faz a mesma coisa. Você passa o nó de referência. Ah, quero esse nó. E aí você começa. Se o nó for diferente de null, aí ele faz tudo de novo. Imprimir, ele vai imprimir de novo, vai chamar um método de novo, né? E vai fazendo de novo. Só que agora ele imprime no meio, porque a impressão desse daí é no meio. Depois a mesma coisa pro imprimir pós-ordem. Passo o nó de referência, vejo se ele não é nulo. Se ele for nulo, ele já não imprime, porque não faz sentido ele imprimir algo nulo. Aí então primeiro ele vai para a esquerda, aí ele vai para a direita e depois ele imprime. E aí fica tudo certo. Ele imprime na ordem correta. Alguns testes que eu criei aqui foram esses do desculpa. Imprimir, teste imprimir pré-ordem. Então primeiro aqui eu instanciar a árvore. É que aqui eu criei outro. Deixa eu pegar ele aqui. Ah, não, é aqui mesmo. Aqui pego os três e faço esses testes. Eu instancio a árvore, adiciono. Aqui eu crio uma string do esperado como era, como deveria retornar, e passo as saídas. As saídas aqui, e depois crio um métodozinho aqui para comparar com a saída e imprimo a pré-ordem. Faço a impressão da pré-ordem. Esse valor tem que ser igual ao valor da saída. E aí eu faço isso nos três. Só mudo a ordem da impressão. Que um é do imprimir pré-ordem, o outro é do imprimir em ordem e o outro do pós-ordem. Bom, é isso, professor. Se o senhor tiver alguma dúvida ou queira acrescentar algum feedback, fico à disposição. Obrigado.